Olá, seja bem-vinda a mais uma aula deste módulo sobre liderança. Vamos aprofundar agora um pouco mais sobre esse conceito, sobre o que é ser líder, sobre o que é liderar. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês acompanharem. Lembrando que abaixo da aula tem um material de apoio também. Sempre é bom você conferir se todas as aulas, né, você está conseguindo aí acessar o material de apoio. Deixe também seus comentários, as suas dúvidas, sempre aqui embaixo. Estou sempre à disposição para ajudar você a sair dessa formação melhor do que você chegou. Bora lá? Então, vamos lá. Estamos falando aqui de liderança. O que é, então, liderança? O que significa ser líder? Nós já falamos na aula anterior sobre essa importância de nós, enquanto mulheres, você, enquanto mulher, olhar para essa liderança como esse lugar de poder, né? Nós, mulheres, durante muitos séculos, fomos subjugadas, né? As secundárias, né? Assistentes. Então, a gente vem para esse lugar carregando muitas dessas crenças, desse inconsciente coletivo. Nós já refletimos um pouco sobre isso. E aí, é importante, então, a gente entender bem esmiuçado mesmo, eu gosto muito dessa coisa de olhar para a etimologia das palavras, e é por isso que eu trouxe aqui, que a palavra liderança, ela deriva do termo em inglês leadership, que tem as suas raízes no inglês mais antigo, e significa guiar e conduzir. Essa etimologia, ela vai destacar essa essência fundamental da liderança, que é esse hábito de guiar e de influenciar outras pessoas em direção a objetivos comuns. Então, veja bem, a liderança, ela está para além da coordenação, do ato de coordenar em si. E líderes, né, pessoas que desenvolvem essa habilidade da liderança, a liderança é uma habilidade, tá, gente? Nós vamos ver isso aqui. É mais do que essa posição, do que esse título, do que esse cargo, do que essa função. É essa habilidade de você inspirar, de você influenciar, de você motivar e coordenar um grupo na busca de metas compartilhadas. Quais são as nossas metas dentro do SUAS? Quais são os nossos objetivos? Garantir uma assistência social que seja efetiva, né, para os usuários, garantir que aquele usuário seja atendido com qualidade, garantir que os objetivos dos serviços que a gente oferta nas nossas unidades sejam cumpridos. Então, isso a gente compartilha desses objetivos com os técnicos, né? Então, essa habilidade de liderança vai fazer com que você auxilie, que você guie essa equipe, que você conduza a equipe para atingir esses objetivos. Mais do que essa posição, do que o cargo, então, a liderança é uma qualidade que se manifesta na capacidade de motivar, de comunicar, de tomar decisões assertivas. Então, a gente vai ver, se for ver ao longo desse módulo, que para executar, para exercer essa habilidade da liderança, serão necessárias diversas outras habilidades, diversos outros compromissos que você vai ter que assumir consigo mesmo e colocar em prática para que, de fato, você consiga ser uma líder. Existem pessoas que já são líder natos, né? Que parece que nasce com já com essa habilidade. Mas lembra que lá no módulo anterior a gente viu sobre os perfis comportamentais? Então, sim, existem perfis de pessoas que são mais comunicadoras, que são mais já trazem mais essa habilidade da influência no seu perfil. Outras pessoas são mais pragmáticas, mais focadas no processo, na organização, mas todas essas habilidades são importantes, todas essas habilidades são necessárias e todos nós podemos desenvolver. Antes que esteja passando aí na sua cabeça assim, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Você consegue, você pode ainda não saber, mas você consegue. Você vai aprender, você vai aqui, ao longo deste módulo, você vai ir angariando os recursos necessários para que você consiga, de verdade, exercer essa liderança.
Inicialmente, o que a gente precisa ir trazendo é esse conceito. O que é ser líder, né? O que significa, então, essa postura, esse papel de ser líder, né? Tem essa palavra, a palavra líder em si, né? Ela tem origem no latim, que significa guiar ou conduzir, assim como, né, a palavra liderança. E isso traz essa natureza, né, fundamental, que é desse alguém que não apenas aponta o caminho, que não apenas diz o que tem que fazer, mas é aquele que vai junto, né, que vai, muitas das vezes, à frente, que é aquele que dá o exemplo, aquele que inspira, que influencia, e a partir disso vai guiar as outras pessoas da equipe, né? Um líder, então, ele vai exercer esse papel de orientação, de criança, de influência sobre um grupo, pensando que, com qual objetivo? De inspirar, gerar essa colaboração, esse compartilhamento de objetivos para alcançar, então, resultados. É isso que a gente quer, né? Assim como nas empresas, como nos outros lugares, nas suas, o que você também quer é resultado. O que a gestão quer de você é resultado. E mais para frente a gente vai falar disso. Aqui no curso você tem lá o acesso ao treinamento Travessia, que foi o treinamento inicial para a formação lá de suas. Lá tem um material importante, tem aulas importantes também sobre liderança, sobre o legado da liderança, sobre essa questão de resultados também. Mas tudo isso você vai ver com muito mais profundidade aqui na formação. Mas se você ainda não viu esse módulo bônus, assiste lá, que vai ser importante para você também, aí, para você angariar esses recursos, esses conhecimentos necessários. Combinado? E além de direcionar, além de, então, de guiar, de inspirar, o líder é esse que capacita também a sua equipe. A gente vai ver aqui as diversas formas de liderança. Não existe um jeito só de liderar. Existem diversas formas de exercer essa liderança. E a liderança transformacional, que é a liderança, o líder show, né, que eu chamo carinhosamente de líder show, é aquele que vai capacitar os membros da sua equipe, que vai promover essa superação de desafios, que vai potencializar, ajudar essa pessoa a se tornar cada vez mais potente e que vai também formar novos líderes, né? Um líder, ele mais do que cria súditos, né? É diferente, a gente vai falar disso agora, sobre liderança, ser líder e ser chefe, né? A gente vai falar disso. Mas olha só essa definição da Brené, nesse livro aqui, ó, que é uma das bases para esse módulo, né? Que é a coragem para liderar. Ela traz para ela a definição de líder é qualquer um que assuma a responsabilidade de encontrar potencial em pessoas e processos e que tenha a coragem de desenvolver esse potencial. Olha que profundo, né? E é isso que a gente vai aprender ao longo dessas aulas. Você desenvolva essas habilidades, essas características e essa coragem para ser essa líder extraordinária, essa líder ousada, essa líder transformacional, essa líder que brilha, uma líder show. E aí, qual que é a diferença, né, entre líder e chefe? Muitas das vezes isso não está claro para as pessoas. Mas então a gente já viu um pouco sobre liderança. Já deu para você entender aí, né, mais a respeito disso. Comum entre isso, não é pensar assim, é a mesma coisa, ser líder e ser chefe não é a mesma coisa? Não, são diferentes, né? Tanto líder quanto chefe estão à frente das suas equipes, ou seja, tem pessoas, né, sobre a sua tela, sobre a sua hierarquia, né? Tem gente ali, dependendo da sua orientação, dependendo do seu comando. Então, são cargos de poder, né? Costumam, geralmente, né, ganhar mais, nem sempre, às vezes, no serviço público, a gente sabe que é assim, mas é comum, né, as pessoas que estão nessa função. E tem muitas responsabilidades, tem algumas responsabilidades específicas também. Então, isso é comum. Porém, a chefia, ela está focada apenas em fazer funcionar. Ela está focada apenas nas coisas burocráticas,
ela está focada muitas das vezes no seu ego. Lembra que eu falei dessa diferença desse poder, né? O poder enquanto o poder de transformação que a gente tem, enquanto um lugar de oportunidades, e o poder enquanto esse lugar do ego, do se inflar, do dizer eu posso mandar, né? É diferente. Então, o chefe, muitas das vezes, é esse que está nesse lugar de mando e você me obedece. Manda quem pode, obedece quem juízo, né? Isso não é uma liderança. A liderança, ela vai fazer essa condução para o futuro, essa condução de visão, né? Outro livro que é base para esse módulo também é esse livro aqui, ó, Tomar e Ser. Inclusive indico, tá, gente? Eu recomendo a leitura de todos esses. E ele vai falar sobre iniciativas decisivas para a gestão e liderança. Quem sabe faz a hora. Então, o líder, ele tem essa missão, esse propósito, né? Conduzir as pessoas e as suas organizações para o futuro. Pensar no longo prazo, pensar no resultado efetivo, pensar na conexão com as pessoas. Isso tem a ver com ser líder. E é como eu estava dizendo, o verdadeiro líder não forma seguidores, ele forma outros líderes. Eu sempre gosto de compartilhar, não sei se você já me viu contando essa história, mas eu coordenei, né? Tive experiência de coordenar em CREAS, de fundar e coordenar durante algum período um centro de atendimento para pessoas em situação de rua. Também já estive à frente de projetos sociais, à frente de entidades socioassistenciais. E ao longo dessa minha trajetória, né, eu tive depois a oportunidade, algumas pessoas ainda são hoje, mas de pessoas que passaram pela minha equipe, 5 delas se tornaram líderes, ou tiveram a oportunidade em algum momento de substituir a sua ausência. E eu fiquei muito feliz, né, por, por saber ali que aquelas pessoas ou viraram coordenadoras ou assumiram em algum momento a coordenação enquanto o seu coordenador estava de licença, estava de ausência. E todas essas pessoas, né, me deram depoimentos do quanto trabalhar comigo foi útil e quanto estar comigo os ajudou a se tornarem líderes posteriormente. Claro que desenvolveram as suas habilidades próprias, têm os seus recursos próprios, mas trouxeram isso, né, como ver a minha, como ter sido liderado por mim, influenciou, né, na liderança deles. Então, isso para mim é uma grata alegria e é por isso, um dos motivos, né, que eu estou aqui fazendo essa formação completa para vocês. E aqui, para a gente exemplificar ainda mais, né, o chefe, então, é aquele que manda, é aquele que determina. O líder é aquele que orienta. O chefe ameaça, o líder incentiva. O chefe diz, vai lá e faz isso. O líder diz, vamos lá. O chefe é autoritário. O líder é aquele que é companheiro. O chefe diz eu. A líder vai dizer nós. O chefe, muitas das vezes e frequentemente, atrapalha. O líder é aquele que vai colaborar, que vai ajudar. O chefe é aquele que aponta culpados. Ele se esquiva da responsabilidade. A liderança não. O líder, ele assume a responsabilidade. Chefe faz mistério, gosta de trazer as coisas para si, né? Domina, quer dominar as coisas só para si. A liderança partilha o conhecimento, divide, colabora, é expansivo. Chefe fiscaliza, é punitivo, é aquele que está ali querendo muitas das vezes, né? Como a gente diz, caçar pelo em ovo. Já a liderança é aquele que acompanha e direciona, orienta. Chefe muitas vezes desmoraliza, corre o risco aí de cometer os assédios, né? É, já o líder confia, acredita na sua equipe. Chefe promete e não cumpre e fica se justificando. A liderança só promete o que sabe que vai cumprir. E se porventura não consegue cumprir algo, ela não tem, é o que a gente vai aprender aqui sobre a vulnerabilidade. Ela tem coragem de assumir as suas responsabilidades, tem coragem de dizer
sobre aquilo que é bom, sobre aquilo que não é, sobre aquilo que não foi possível fazer. Então, aí já dá para vocês expandirem um pouco mais sobre a mentalidade de chefe e de líder. Estar numa posição de liderança, então, transcende meramente ocupar um cargo. É assumir uma responsabilidade inigualável. É como eu sempre digo, bem, estar na coordenação é uma oportunidade maravilhosa e é algo que traz muita responsabilidade, porque a partir de vocês, a partir do trabalho, né, de vocês, essa posição de estar na liderança vai te dar esse poder de influenciar, de moldar a cultura do equipamento, de inspirar mudanças, tomar decisões que vai impactar não apenas a sua vida, mas a trajetória e a vida da equipe e também dos usuários que são assistidos pela assistência. Por isso eu falo da tamanha importância, da tamanha responsabilidade de quem coordena. Porque a partir da sua guiança, gente, a partir da sua liderança, a maneira como a cultura, a gente vai, vocês vão ter aula sobre cultura organizacional e eu vou trazer uma história muito legal de um outro livro, vou mostrar para vocês no momento certo, é, sobre a importância desse papel de quem está na liderança, de quem molda essa cultura organizacional. A partir disso, vocês vão poder gerar impactos imensos na vida dos usuários, na vida das pessoas que procuram a assistência social. Então, vocês também podem trabalhar para isso, para potencializar esses esforços, para potencializar os talentos de quem está na equipe, né? Porque mesmo que você não atenda diretamente o usuário, a maneira como você lida, a maneira como você coordena, interfere na maneira como o técnico atende, interfere na maneira como o técnico entrega o fazer profissional dele. Então, por isso que é importante vocês conhecerem, entenderem e desenvolverem essa habilidade de liderar. Então, em suas mãos, olha que bonito isso, em suas mãos repousa não apenas o poder de planejar, organizar e direcionar, de avaliar, de monitorar, né? Não apenas isso, mas o poder também de empoderar, de transformar e de liderar pelo exemplo. Assim, a posição de liderança é intrinsecamente um lugar de poder, onde a influência e a responsabilidade se entrelaçam de maneira única e impactante. Então, a partir disso, vocês podem começar aí a olhar o que é necessário mudar, o que é necessário desenvolver a partir de todo o módulo do autoconhecimento. Vocês já viram também muitas das habilidades que são necessárias e que você precisa trabalhar. E agora, nas próximas aulas, a gente vai trabalhar desenvolver essa habilidade de liderança. Quais são as habilidades que a gente chama de soft skills? Quais são essas soft skills que são necessárias para que eu seja, então, André, essa líder show? É essa pergunta que você está fazendo agora. Bora para os próximos módulos que a gente vai responder exatamente isso. Antes disso, eu quero que você deixe aqui para mim nos comentários se você se reconhece como líder, se você se reconhece mais como chefe, se você identificou com as características do chefe, se você identificou que a sua coordenação ela está mais para chefia do que para liderança, tá tudo bem. Você está aqui no lugar certo para transformar. Se você já se viu como essa líder, maravilhoso. A gente vai trabalhar aqui para potencializar isso ainda mais. Eu quero que você deixe aqui nos comentários para mim nessa aula onde que você está, né? Você está mais para chefe, mais para líder? O que que você percebeu? Quais que ficaram também as curiosidades? Quais foram as dúvidas que ficaram para você aí a partir dessa aula? Deixa aqui para mim nos comentários, que eu vou interagir com vocês e vou alimentando aí o nosso curso com mais aulas a partir daquilo que é necessário para vocês. De tudo isso que eu falei das habilidades, né, das características do líder, na verdade, quais
dessas questões, do que eu falei aqui, o que foi para você aí como sentimento de maior desafio? Qual é para você o maior desafio na liderança hoje? Quero ler aqui os seus comentários, hein? Parabéns por mais essa aula, tenho certeza que você já está aí fervilhando de ideias e bora para o próximo.